Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler hoje com os irmãos um texto chamado A Graça de Deus na Edificação Mútua. Esse texto foi escrito pelo pastor Jefferson Dantas. E eu vou ler aqui, ó, o pastor Jefferson Dantas, ele é mestrando em Ciências da Religião, pós-graduado em Tecnologia da Informação e Comunicação e Hermenêutica Bíblica, formado em Teologia e licenciado em Pedagogia. Ele é professor do Centro Batista de Formação Ministerial lá no Maranhão e pastor da Primeira Igreja Batista de Imperatriz, no Maranhão. Então não é pouca coisa não, né? Então ele escreveu esse texto para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como foi o pastor Jefferson quem escreveu o texto, eu vou apenas ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Ele baseou o seu devocional em Efésios capítulo 4, versículos 29 a 32. Eu vou ler com os irmãos. Diz assim, ó: evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará com sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Senhor Jesus, que nós possamos sempre estarmos atentos às tuas palavras, que possamos ter um coração perdoador, misericordioso, que realmente se importa com cada uma das pessoas, com cada um dos irmãos. Em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, vamos lá. O nosso texto vai falar sobre a graça de Deus na edificação um do outro, né? Então, o versículo que o pastor Jefferson escolheu foi o 32, que diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Aí ele começa contando que em 1830, o governo lá da França, ele enviou um juiz muito respeitado chamado Alexis de Tocqueville para estudar o povo americano, né? Porque ele falava, nossa, por que tem tão pouco bandido lá na América? Porque a taxa de crimes é tão pequena. Então, mandou lá o juiz Alexis Tocqueville para quê? Para ele analisar por que aquela situação de paz, né, entre as pessoas. Então, este homem, ele escreveu então um livro sobre a grandeza americana chamado A Democracia Americana, 1840. E nesse livro a gente vai encontrar o quê? A informação de que esse juiz, ele procurou, assim, em vários lugares, o motivo da paz na nação. Mas onde foi que ele encontrou? Na igreja, né? Ele encontrou nos locais onde haviam realmente pessoas que seguiam a Jesus. Então ele diz assim lá no livro dele: até que cheguei às igrejas dos Estados Unidos, eles pregavam sobre a justiça e a grande paz americana estava lá. Então eu acho que assim, aqui cabe um detalhe que eu acho que é importante, como diz a irmã Edmeia Williams, né? É uma grande pregadora. Ela fala assim: hoje muitas pessoas dizem que são cristãs, né? Muitas pessoas professam que, que são cristãs, mas na verdade nós temos muitas pessoas religiosas, porque um terço da população se diz crente, né? Um terço da população se diz evangélico. Só que um terço da população não conseguiu mudar o Brasil, né? Então, se em vez de nós sermos evangélicos, em vez de sermos religiosos, nós fôssemos realmente seguidores de Jesus Cristo, haveria no Brasil a paz, a compreensão, o amor, né? Tudo o que o Senhor Jesus prega e tudo o que o Senhor Jesus manda que nós façamos. Então, assim, muitos de nós somos mais religiosos do que seguidores de Jesus Cristo. Então,
eu creio que a graça de Deus está assim, na edificação mútua, desde que nós chegamos a Jesus Cristo. Então não é essa religião, aquela igreja, aquela placa, não. É Jesus Cristo. Se nós seguirmos a Jesus Cristo, haverá transformação em nosso país, haverá transformação na nossa cidade, haverá transformação no nosso bairro, haverá transformação na nossa família, haverá paz. Mas nós temos que seguir a Jesus Cristo. Então, o pastor Jefferson Dantas diz que a igreja deve saber que a sua grandeza, o papel da igreja, do povo de Deus é o quê? Manifestar a graça de Deus. Então, temos esse comando do Senhor. A gente tem essa orientação, tem essa força, que é de brilhar, avançar e abençoar. O povo de Deus não pode ficar calado, né? Ele tem que seguir os mandamentos de Deus, seguir as orientações de Jesus Cristo, dando força, brilhantando, avançando e abençoando. Graça e edificação são assuntos maravilhosos, mas ao mesmo tempo são muito difíceis de entender, né? Como entender a graça, né? Um favor que a gente não merecia e que o Senhor, segundo a sua misericórdia, mandou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer no nosso lugar, sendo nós horríveis pecadores. Então, é uma coisa difícil mesmo de entender, né? Mas a gente precisa, sim, da graça para entender o que o Senhor tem para nós, né? A gente precisa deles para ter um convívio abençoado. A gente tem que pedir a Deus orientação para que isso seja algo divino, espiritual, e não assim um ser humano que se esforça para fazer isso sem Jesus, né? Não pode ser uma coisa de humano e de simpatia, tem que ser algo que realmente seja orientado pelo Senhor, para que seja algo divino e espiritual. Então tem um grande homem de Deus chamado C.S. Lewis, ele diz que a graça de Deus é um conceito peculiar do cristianismo. Então, Lewis diz que só a graça de Deus é que pode estar na pessoa que aceitou Jesus Cristo, né? Não é para qualquer um, é para aquele que entende o sacrifício de Jesus na cruz, é para aquele que entende o que o Senhor fez por nós. Então, não tem nenhuma outra tradução religiosa, nem qualquer coisa equivalente à ideia de um Deus gracioso. A compreensão da graça, ela é super importante para a experiência e a vivência da espiritualidade cristã. Se a gente não entender a graça, esse favor imerecido, o favor que a gente não merecia que Deus fez por nós, a gente não vai entender a espiritualidade cristã e não vai ter uma vida de acordo com aquilo que o Senhor quer que nós tenhamos, né? O Senhor nos buscou com sua graça superabundante. Quando não merecíamos, Ele já nos amava, né? E nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele se manifesta assim para que a gente possa entender que a gente precisa viver conforme a graça de Deus, por meio do quê? Da edificação um do outro. Então, não dá para ser cristão sozinho. Eu tenho que ajudar o outro e tenho que ser ajudado pelo outro. Isso é a espiritualidade cristã. Isso é reconhecer que o Senhor morreu por todos e nós temos que nos ajudar. Bom, o nosso manancial termina assim, né? A edificação mútua é essencial para a manifestação da graça de Deus em nossas vidas. O Senhor está nessa edificação mútua. Ele se alegra quando o Pai é nosso, quando não é só o meu Pai, né? Mas quando é nosso, quando nós temos muitos irmãos e ajudamos a muitos irmãos. Busquemos viver edificando uns aos outros. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.